Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastares em vossos próprios prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que faz habitar em vós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentais e chorais, convertam-se os vossos risos em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Pode deixar aí. Eu gostaria muito depois que você lesse de novo Tiago 4 inteiro. Leia isso. Aleluia. Eu quero começar com algo, irmão. Ele diz assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disso, dos prazeres que em vossos membros guerreiam? Eu quero dizer algo para você, irmão. Quem aqui passa guerra na tua vida? E quando eu falo de guerra, existem vários tipos de guerra, porque nós temos a guerra que muitas vezes alguém faz contra nós, e essa guerra, eu falo uma coisa para você, é a mais fácil de vencer. É quando alguém faz algo contra você, essa é a guerra mais fácil. Por quê? Porque Jesus, ele fala o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então o que contamina o homem não é se alguém falou uma palavra ruim para mim, mas é o que eu deixei entrar no meu coração. Então a maior guerra, irmão, a menor guerra que você tem, é a guerra de você vencer aquilo que está externo. Aleluia. E nós vemos isso, irmão, quando Davi, ele derruba o gigante, como eu falei aqui. Como que Davi matou Golias? Com uma pequena pedra. Ele desafiou o gigante, e o gigante foi e morreu, caiu, e ele vence. Aleluia. Davi mata um gigante, só que anos depois, Davi quase é destruído por causa de um outro gigante. Só que esse gigante, ninguém conhecia, só Davi e Deus. E qual foi o gigante que quase destruiu Davi? O prazer e o pecado que ele tinha, quando ele cobiçou Betseba tomando banho no palácio. E ele olhou aquela mulher, e ele desejou aquela mulher, e ele se deita com aquela mulher, gera um filho nela, e ainda vai e mata o seu esposo. Esse gigante quase destruiu a vida de Davi. E eu quero dizer algo para você: não matou Davi, mas deixou sequelas terríveis nele. Por causa desse gigante, Davi perdeu 4 filhos. Por causa desse gigante, Davi nunca mais foi o mesmo, irmão. E eu quero dizer algo para você. Qual que é a guerra mais difícil de vencermos? Fala comigo assim, ó: é as nossas guerras internas. Porque as guerras externas são fáceis de vencer. Você pode fugir, você pode correr. Quando vir um inimigo, você pode correr, sim ou não? Quando vir um problema aqui fora, você pode sair correndo, se esconder em algum lugar. Mas quando se fala de guerra interna, não adianta você correr. Porque interiormente, tudo que você não luta, você não vence. Interiormente você não consegue correr, porque o pecado que você não vence hoje é o mesmo pecado que pode te destruir amanhã. O erro que você não conserta hoje na tua vida é o mesmo erro que pode custar a tua vida e a vida da sua família. Aquilo que você não luta interiormente hoje é aquilo que pode destruir você amanhã. E não adianta correr. Você pode até se esconder, mas ele não morre. E eu quero chamar sua atenção para isso, porque Tiago, ele está falando algo muito poderoso aqui. Porque ele fala: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras internas que vocês estão sofrendo? De onde vêm as dificuldades que nós enfrentamos? Não vem dos prazeres que guerreiam na nossa carne? E aí ele começa dizendo assim, ó: cobiçais, mas não tendes. Matais e invejais, mas não pode obter o que deseja. Combates e guerreiam.
e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios prazeres. Só que tem uma palavra muito dura. Tem uma palavra muito dura que Tiago fala aqui, que ele fala no 4 assim, ó. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cara, Tiago usa uma palavra muito forte, porque ele fala assim, ó, adúltero e adúltera. E aí eu pergunto uma coisa para você, o que é uma pessoa adúltera? O que é um adúltero? O que é uma adúltera? Quando nós trazemos para o nosso cotidiano, irmão, uma pessoa adúltera é uma pessoa que ela é casada, mas ela se relaciona com outra pessoa, com um relacionamento extraconjugal, ou seja, adúltero é o homem que trai a sua esposa, e adúltera é a esposa que trai o seu marido. E aqui Tiago está falando para nós assim, ó, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E o que Tiago está dizendo? Por que ele nos chama de adúlteros? Porque nós, quando aceitamos a Jesus na nossa vida, quem aceitou Jesus aqui? Quem crê em Jesus? Quem ama Jesus? Você aceitou Jesus, irmão? Você crê que Jesus é na tua vida? No momento que você disse assim, Jesus, eu te recebo na minha vida, você disse sim para Ele, você se casou com Ele. No momento que eu aceitei a Jesus na minha vida, eu me casei com Ele. Eu não flerto com Jesus. Jesus não tem um relacionamento comigo de namoro. Jesus não tem um relacionamento comigo de flerte. Ele não é meu ficante, Ele é meu marido, irmão. Jesus não é o meu amigo que simplesmente vem quando eu preciso. Jesus é o meu marido e eu devo tudo aquilo que eu tenho para Ele. E uma das coisas que eu preciso fazer com Jesus sempre, e eu preciso dever para Ele todos os dias, é fidelidade. E o que é fidelidade, irmão? Fidelidade é, se eu disse sim para Ele, imediatamente eu disse não para qualquer outra coisa que não o agrade. No momento que eu disse sim para minha esposa, para Bruna, eu falei sim, Bruna, eu te recebo quando a minha esposa. Imediatamente, eu estava dizendo não para qualquer outra mulher que se chegar perto de mim, querendo alguma coisa comigo, ela já tem um não de cara. Porque eu não tenho uma escolha, eu tenho um dever para com a minha esposa. Amém, igreja? No momento que eu disse sim para Jesus, eu estava dizendo não para qualquer coisa que não agrade. Eu estava dizendo não para tudo aquilo que Ele não gosta, para tudo aquilo que não é da vontade dEle. E eu quero dizer algo para você, irmão. Quando o Tiago está falando para nós assim, ó, aonde venham as guerras que estão entre vocês? Por que nós estamos sofrendo guerras internas? Por que nós passamos por momentos difíceis? Existem pessoas que elas estão lutando com o mesmo pecado há anos. Existem pessoas que até se levantam e ficam bem durante um período, mas daqui a pouco caem de novo. Estão lutando com os mesmos pecados, com as mesmas tentações, com as mesmas diversidades há anos. Pessoas não conseguem se libertar de pornografia, de vícios sexuais. Não conseguem se relacionar, ser fiéis ao esposo, à esposa somente. Não conseguem muitas vezes se libertar de um vício, seja uma bebida, seja uma droga, seja um cigarro. E por que isso acontece? Porque nós estamos guerreando, mas nós não entendemos, irmão, que para mim vencer algo, eu preciso cortar pela raiz. Não adianta você lutar, irmão. Sabe qual que é o problema que nós estamos vivendo? Presta atenção. Imagina que você tem na sua casa um pé, fala uma fruta aí, qualquer fruta. Jabuticaba, ó, bom, hein? Imagina que você tem um pé de jabuticaba na tua casa. Só que esse pé de jabuticaba, irmão, ele é envenenado. A jabuticaba que gera nele é envenenada, ou seja, não pode comer. Amém? E se você comer, você morre. Se a pessoa que está perto de você, o seu filho, a tua filha, comer, ela vai morrer. E aí o que nós fazemos? O que nós fazemos? Ah, eu quero eliminar a jabuticabeira, tá? O que você faz? Você vai lá e pega todas as jabuticabas daquela época e guarda, ou joga fora. Só que você não corta o pé, você deixa o pé lá. O que vai acontecer, irmão? Vai nascer de novo. Aleluia. Por que vai nascer de novo? Porque o problema não está no fruto que é gerado. O problema está naquilo que faz o fruto ser gerado.
E quem fez o fruto nascer? Quem fez a jabuticaba? Foi a jabuticabeira. Então não adianta você eliminar o fruto dela, você precisa eliminar ela. Qual que é o problema do pecado? Qual que é o problema da maioria de nós que não conseguimos vencer? Não conseguimos vencer as guerras internas. Nós estamos eliminando os frutos, mas nós não estamos eliminando o que causa aquele fruto. Aleluia. Está conseguindo entender até aqui? E Tiago, ele está nos ensinando, ele fala assim, ó, vocês cobiçam coisas, mas não têm. E não têm, porque vocês não pedem. E não pedem, e mesmo quando pedem, vocês pedem mal. Aleluia. Amém. Não, irmão, senta lá, fica lá em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fica lá, depois a gente conversa. Então, amém, então. Fica com Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Tá tudo certo aí? Vamos tomar um raciocínio aqui, irmão. Presta atenção nisso, que hoje, isso aqui que nós estamos falando, é muito importante. Não deixa nada destruir isso aqui. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, Tiago, ele está falando para nós assim, ó. Vocês cobiçam coisas, vocês desejam coisas, vocês desejam alcançar lugares, alcançar bênçãos maiores. Quem deseja coisas grandes aqui? Eu quero dizer algo para você. Se você não deseja coisas grandes, irmão, comece a desejar hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Aleluia. Aqui Tiago está dizendo o seguinte: vocês cobiçam coisas, vocês correm atrás de coisas, vocês até gastam dinheiro para tentar ter coisas, mas vocês não têm. Por quê? E aí ele fala assim, ó, porque vocês não pedem. Então isso me mostra uma coisa: o segredo para que eu adquira os bênçãos de Deus e viva o que Deus tem para mim está em pedir. Aprenda isso. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele fala, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta abre. Então ele está dizendo o seguinte: se você quer, peça. Se você quer, peça. Então aprenda a pedir. Como que eu peço? Fala comigo assim, ó, oração. Olha bem para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, oração é a chave. Como que eu peço as coisas para Deus? Através da oração. Então, se eu não oro, você não tem. Amém? Cara, isso é uma chave. Quem tem? Quem busca. Quem tem mais? Aquele que pede, aquele que busca, aquele que se esforça, aquele que ora e pede, realmente busca aquilo que precisa. Então a oração é a chave para tudo. Se você escolher orar, o Hermínio fala isso, ele fala, se você escolheu orar, você já decidiu por tudo. Porque através da oração, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Às vezes nós estamos tão focados na estratégia, quando na verdade o que nós precisamos é orar. E não somente a estratégia do que vai ter que fazer. Você precisa orar. Aleluia. Então Tiago está dizendo para nós assim, ó. Vocês pedem, mas mesmo quando pedem, vocês pedem mal. E por que pede mal? Porque ele fala assim, ó. Pedis e não recebeis, versículo 3. Porque pedes mal para gastardes em vossos próprios prazeres. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, para gastar nos próprios prazeres. Aleluia. Por que eu estou falando para você repetir? Porque é didático isso, irmão. Para gravar na tua cabeça isso. Glória a Deus. Tiago está dizendo o seguinte: vocês não têm porque não pedem. Ou seja, a chave é pedir. Mas ele fala, mas mesmo quando vocês pedem, vocês não recebem. Por que não recebem? Porque vocês estão pedindo mal. Por que nós pedimos mal? Porque nós estamos querendo eliminar a jabuticaba, quando na verdade nós precisamos eliminar a jabuticabeira. Muitos de nós estamos lutando contra pecados e nós falamos para Deus assim: Senhor, me livra do pecado. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Senhor, me ajuda a vencer esse engano. Aí você olha e fala o seguinte: qual que é o problema da minha vida? Eu não sei qual é. Talvez o problema da tua vida, irmão, seja, sei lá, um pecado, um vício. Eu não sei qual é. Seja qual for o seu problema, seja qual for a guerra que você enfrenta, nós estamos pedindo para Deus: me ajuda a vencer esse pecado.
E eu quero dizer algo para você, irmão. Vamos pegar uma base de um vício. Quem aqui já se encontrou viciado em algo? Eu já fui viciado em algo. Talvez a maioria de nós, temos vícios. E quando eu falo de vício, nem sempre é um vício, irmão, no sentido de droga, de álcool. Mas a maioria de nós aqui, se pesquisar, se cavar aí dentro, aí talvez exista algum viciozinho aí dentro, que precisa ser tratado. Aleluia. E você vai entender aonde eu quero chegar com isso. A pessoa que ela tem... Eu já usei drogas, por exemplo. E eu já fui viciado em muitas coisas. Só que uma questão do vício é o seguinte. A pessoa que usa droga, ela está viciada em droga, ela está viciada em bebida. Imagina alguém que é viciado em bebida, é mais fácil. Se você chegar nela assim e falar o seguinte, colocar a família dela, pensa no marido. Você pega a filha, pega a esposa, pega os filhos e pega tudo aquilo que ele mais ama na vida dele. E você coloca uma arma na cabeça e fala o seguinte: se você beber, eu vou dar um tiro na cabeça da tua filha. Eu vou dar um tiro na cabeça da tua esposa. Eu quero perguntar algo para você, irmão. Na maioria das pessoas, você acha que ele beberia? Você acha que beberia? A pessoa que ela tem vícios, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma base que eu preciso... Eu estou falando sobre isso porque eu preciso trazer uma base. Eu quero trazer um assunto sobre pornografia e vícios sexuais. E eu vou trazer isso. A pessoa que ela tem problema com pornografia, que seja. A pessoa que ela tem problema em ficar vendo coisas que não deve na internet. Se tem alguém perto dela, seja uma mãe, seja o pai, seja o filho, seja quem for, você acha que essa pessoa vai ficar vendo? Sim ou não? Você acha que ela vê? Então isso mostra para mim o seguinte: isso não é uma questão de vício. Porque a pessoa viciada, eu peguei um caso, eu estava vendo um caso de um jovem viciado realmente em pornografia e em masturbação. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele não conseguia se conter, ele tomava remédio, e mesmo tomando remédio, ele chegava a se masturbar 25 vezes por dia. Esse cara fazia isso. Ele tinha que usar roupa branca, clara, porque ele era em carne viva. Isso é um vício. Isso é uma compulsão. A maioria das pessoas não tem vício, mas nós estamos tratando isso como um vício. Eu não consigo parar. Eu não consigo deixar de ver. Eu não consigo deixar de fazer. Eu não consigo deixar de beber. Eu não consigo deixar de fumar. Eu não consigo. Será que não consegue? Se eu pegar a pessoa perto de você que você mais ama, colocar um revólver na cabeça dela e falar que vou dar um tiro nela, se você não fazer, você vai fazer? Então nós precisamos entender que muito daquilo que nós tratamos como algo que nós não conseguimos vencer, na verdade nós podemos sim vencer. E por que nós temos que tomar cuidado? Porque na maioria dos casos nós estamos tratando o fruto, ao invés de tratar a causa. E é justamente isso que eu quero falar com você. Qual é a causa de tudo isso que nós estamos fazendo? Tiago fala. Da onde vêm essas guerras? Vem das guerras interiores, dos prazeres que guerreiam na sua carne. E ele fala que mesmo quando nós pedimos, nós não recebemos. Porque quando nós pedimos, nós estamos pedindo para gastar em nós mesmos. Ou seja, a raiz não é os vícios. A raiz não é o pecado que você pratica. A raiz se chama idolatria. E qual que é a idolatria que nós temos? O problema é que quando nós falamos de idolatria, nós só pensamos na igreja católica. O cara que tem um altar na tua casa e tem uma santa lá dentro. O cara que tem um altar na tua casa e tem alguma coisa lá que ele idolatra. É ou não é verdade? Só que quando fala de idolatria, nisso aqui está falando de hedonismo. O que é o hedonismo? O amor a si mesmo. Qual que é a raiz de todos os pecados que nós muitas vezes estamos lutando? E o problema das maiores guerras que nós estamos passando hoje. Qual que é o problema de nós mesmos não vencer? De nós mesmos não rompermos com a nossa vida e alcançar lugares altos? Qual que é os maiores problemas? Não é o pecado, irmão, mas é a idolatria que guerreia em nós. E quando eu falo de idolatria é o seguinte, irmão. Idolatria, quando fala de idolatria pessoal, que Tiago está falando assim, a idolatria, os prazeres que guerreiam na sua carne. Está falando de eu amar mais a minha vontade do que a Deus. Eu amo mais a minha vontade do que eu amo a Deus. Amém? Isso se chama idolatria. E quando eu amo mais a minha vontade do que eu amo a Deus, o que eu sou? Um idólatra, um adúltero, uma adúltera. Porque eu me casei com Deus, mas eu dou mais atenção para o meu corpo
do que para Ele. Eu me casei com Jesus, mas o meu prazer não está em Jesus. O meu prazer está em mim mesmo. Eu amo a Jesus e eu quero tudo que Deus tem para mim, mas o meu prazer nunca é para Ele. O meu prazer sempre é para mim mesmo. Se eu tiver que escolher entre fazer algo que Deus me chamou para fazer e eu ir em algum lugar que eu gosto de estar, o que nós escolhemos? Se eu tiver que escolher entre orar, que Deus me pede para orar, e eu ficar no Netflix assistindo TV, o que você faz? Ah, pastor, eu escolho o Netflix. Ah, então tá bom, irmão. Você é uma adúltera, você é um adúltero. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus fala que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E quando eu estou falando isso, irmão, de todo o coração, hoje eu vim aqui, eu não queria nem pregar sobre isso, porque Deus está falando comigo já, era o Giovanni estar pregando aqui hoje. Mas eu preciso tirar o que Deus está colocando dentro de mim. Essa semana eu fiz um voto com Deus. E eu falei para Deus, me perdoa. Porque eu falo que eu te amo em algumas coisas, mas na verdade, nessas coisas, eu não te amo. Me perdoa. Me perdoa porque às vezes eu tenho a opção de escolher a minha vida e escolher o propósito que Deus tem para mim. E a maioria das vezes, eu escolho a minha vida. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu falo que eu te amo, Deus, mas na verdade, sabe o que eu fiz com Deus essa semana? Em algumas coisas eu cheguei em Deus e falei, me perdoa porque eu não te amo, Deus. Eu só falo que eu te amo, mas eu não te amo. Eu só falo que eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, mas não passa da boca para fora. Eu só falo que eu quero que o Senhor faça tudo na minha vida, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, mas é uma mentira, Deus. Eu cheguei no Senhor e falei isso. E é tão louco, irmão, porque quando nós entendemos que Deus começa a nos quebrar em algumas coisas. Na hora que eu estava fazendo essa oração em casa, eu estava ajoelhado no sofá da minha casa, e eu chorando, falando com Deus, e falando, Deus, me perdoa. E me arrependendo de algumas coisas. Coisas que nem são pecados, irmão. Coisas que nem é coisa errada, de vício. Faz tempo que eu não uso droga, faz tempo que eu não tenho vícios nessas coisas. Mas coisas normais que eu posso fazer, mas Deus pede para mim não fazer. E eu me arrependendo e pedindo para Deus, Senhor, me perdoa. Se o Senhor está comigo, meu Pai, mostra para mim que o Senhor está aqui. Eu lembrei até de um vídeo de uma menininha que estava na internet, e ela na janela pedindo para Deus e orando, e a mãe filmando. E ela orava e falava, Espírito Santo, se o Senhor está comigo, mostra para mim que o Senhor está comigo. E cara, do nada veio um vento dentro da casa assim, a cortina começou a soprar. E aí ela olhou assim, obrigado Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E ela foi dormir. E eu fiz a mesma coisa, cara, e eu cheguei em Deus e eu comecei a falar, Espírito Santo, eu estou enxergando tudo isso na minha vida. Me perdoa. Se o Senhor está comigo aqui, me faz sentir a tua presença. Me faz ser tocado de novo pelo Senhor. E eu estava ajoelhado na minha cama, irmão, e isso nunca aconteceu na minha sala. A minha gata, eu tenho uma gatinha em casa, ela subiu em cima das minhas costas e deitou nas minhas costas. E na hora que ela fez isso assim, eu falei, cara, que louco. Aí na hora que ela fez isso, o Espírito Santo falou pra mim, você não falou que eu queria, pra mim mostrar que eu tava perto de você. E aquilo ali foi algo que, cara, pode parecer bobagem o que eu tô falando. Mas ali eu senti a presença de Deus de uma maneira poderosa. E ela deitou e ficou ali, eu ainda fiquei olhando, falei, cara, que gata louca. Ela nunca fez isso. Primeira vez, irmão. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque Tiago, ele tá falando pra nós o seguinte, vocês precisam fazer o quê? Ele começa a falar assim, ó, no versículo 5. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, presta atenção nisso. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Tiago está dizendo para nós assim, ei, o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. E como que é um marido ciumento? Como que é uma esposa ciumenta? Como que é um namorado ou uma namorada ciumenta? Ele quer estar perto. E ele não permite que você olhe para mais ninguém. Ele tem ciúme. Aqui está falando que a palavra de Deus, ele está dizendo para nós, o Espírito Santo, o Espírito que Deus fez nascer em você, que habita em você, ele tem ciúme de você. E quando ele fala que ele tem ciúme, ele não te divide com ninguém. Ele não quer dividir a sua atenção com a Netflix. Se você está dividindo a sua atenção com Deus e com a Netflix, irmão, você vai ter que fazer uma escolha a partir de hoje. Você tem que fazer uma escolha. Se tem algo que está dividindo a tua vida com Deus, talvez os seus prazeres, talvez um vício, sim, um pecado, talvez algo que está chegando em você e está consumindo você. O Senhor está nos pedindo hoje. Hoje você tem uma escolha. Ou você viva comigo, ou você continue vivendo a tua vida do jeito que você está vivendo. E sabe de uma coisa? Presta atenção aqui. Se você continuar vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo hoje,
sem mudar nada, do jeito que está. Eu quero falar de verdade, irmão. Você realmente vai alcançar e viver o que Deus tem para você. Sim ou não, igreja? Se você estiver vivendo a tua vida hoje do jeito que está, você está satisfeito com ela? Você está conseguindo romper e vencer tudo que você está vencendo na tua vida? Você está liberto, você está top. Sabe o que o Senhor fala? Se você não decidir, os frutos da vida que você está vivendo hoje serão os frutos que você vai colher amanhã, irmão. E é um ponto, é isso. Então, às vezes a gente fala assim, ó, será que a vida que eu estou levando está ruim ou não? Começa a olhar para hoje. Se você está sendo bom ou não, se a sua vida está boa ou não. Se você realmente está sendo feliz na sua vida com Deus ou não. Se você realmente está sendo feliz nos seus relacionamentos ou não. Se você está feliz com a sua vida financeira, emocional ou não. É só você olhar para a tua vida hoje. Você não precisa chegar amanhã para descobrir. Só olha hoje. Porque se você não está satisfeito, você precisa de uma decisão. E o Senhor nos pede, ei, eu tenho ciúme de você. Faz o que você tem que fazer para mim. Abra o teu coração para mim. Aleluia. E aí ele vai nos ensinando. Tiago, ele fala assim, ó. No versículo 6. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz as Escrituras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe qual que é a diferença do humilde e a diferença do soberbo? Quem já repreendeu alguém soberbo aqui? Quem já falou com alguém, corrigiu, você falou, cara, você está errado. A pessoa soberba, mesmo errada, ela faz o quê? Ah, você não sabe nada que você está falando. Ela não aceita a repreensão. Ela não aceita de jeito nenhum que você corrija ela. Isso é um soberbo. Mas o humilde, você chega nele e fala, cara, ei, você está errado. Ele fala, oh, muito obrigado. Realmente eu estou errado, eu reconheço. Obrigado, porque você está me ajudando. Amém? Aqui a palavra de Deus está dizendo, Deus dá graça aos humildes. Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele rejeita os soberbos. Ele está nos falando aqui o seguinte, ei, você precisa ser humilde. E humildade não é não ter dinheiro, irmão. Porque tem muita gente que não tem dinheiro e é orgulhoso, é soberbo. Humildade não é você ser simples. Porque tem muita gente que diz que é simples, que mora até na roça e faz isso aí, mas não deixa de ser orgulhoso. Humildade, irmão, está em reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo na tua vida. Humildade está em você reconhecer que se você acorda de manhã é porque o Senhor te sustentou. Humildade está em reconhecer que se você não ora, você não vai vencer o que Deus tem para você. Ou você ainda acha que se você não orar, você vai ganhar o que Deus tem para você. Ou você ainda acha que se você não fazer o que Deus tem te pedido para viver, entregar a tua vida para Ele, andar em obediência com Ele, você vai chegar em algum lugar. Porque se você acha que isso é uma verdade, irmão, que você não precisa orar, porque que Deus vai te ajudar, mesmo sem você orar, por favor, tira o cavalinho da chuva, irmão. Porque Deus, ele só vai até onde Ele pode ir no máximo na tua vida, irmão, sem orar. A maioria das vezes nós estamos guerreando e nós não estamos rompendo nas nossas vidas, porque nós não oramos. E por que nós não oramos, pastor? Porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós podemos. Nós achamos que Deus me deu a capacidade, então eu posso ir, trabalhar e fazer minha vida de qualquer jeito. Eu não preciso orar. Eu não preciso acordar de manhã e pedir para Deus abençoar minha vida. Pedir para Deus guardar meu coração. Por quê? Porque não, eu não preciso. Eu sei que Deus é na minha vida. Irmão, soberbo. O orgulhoso busca, irmão. O soberbo não. O orgulhoso, ele não se dobra. O soberbo, ele se lança. Ele se quebra. Se ele tiver que abrir mão de qualquer coisa, ele abre. A diferença entre Davi e Saul. Davi errou muito mais do que Saul, irmão. Davi, na minha opinião, ele errou muito mais do que Saul. Qual que era a diferença de Davi e Saul? Saul, ele era orgulhoso. Davi não, Davi era humilde. Quando ele viu que ele estava errado, Davi abriu mão de tudo e foi para dentro de Deus, irmão. Saul não. Ele tentou consertar do jeito dele. Ele tentou resolver do jeito dele. E por causa disso, ele perdeu o reinado. Então mais vale o humilde diante do Senhor, ainda que ele tenha muitos pecados, do que um soberbo, mesmo que não tenha muitos pecados. Porque a soberbo, irmão, Deus ele não ouve. Amém, igreja? Versículo 7, ele fala assim, como que eu resolvo isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o que eu preciso fazer? Diz assim no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de... Olha para mim aqui, ó. Sujeitai-vos. O que é se sujeitar? O que é se sujeitar, irmãos?
Sujeitar está em você se render, ou você abrir mão de você mesmo e falar: eu estou sujeito a você, eu me humilho, eu me prostro, eu sou escravo do Senhor. Isso é se sujeitar, amém? E ele está falando: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de... Qual que é o problema nosso? Qual que é o problema que nós temos enfrentado? Por que muitas pessoas não vencem os vícios? Por que muitas pessoas não vencem as tentações? Porque elas até resistem ao diabo, amém? Ou seja, ela resiste, a tentação bate: eu não vou cair, eu não vou pecar, eu não vou fazer esse mal, não, Deus não gosta, Deus não quer isso, então eu não vou fazer, e ela resiste, aleluia. Só que o diabo não foge, irmão. Por que o diabo não foge? Porque não é sobre resistir, é sobre se sujeitar. Aqui Tiago está nos ensinando uma chave. Eu não quero mais lutar contra o pecado. Eu quero dizer para você: pare de lutar contra o pecado, irmão. Você não precisa lutar contra o pecado. O que você precisa fazer? Se sujeitar a Deus. Porque se você luta contra o pecado, mas não se sujeita, o pecado te vence, mais cedo ou mais tarde. Mas se você se sujeita a Deus, irmão, o diabo ele pode até bater, ele pode até tentar derrubar, mas se você realmente está sujeito a Deus, você vence. E o que é se sujeitar a Deus, irmão? Como que eu me sujeito a Deus, pastor? Buscando ao Senhor de todo o teu coração. Ah, no culto eu faço isso, pastor. Eu venho aqui no domingo e eu levanto a mão. Eu quero dizer para você: a maioria de nós estamos no culto aqui. Só que ali fora, logo depois da porta da igreja, Satanás e seus demônios estão lá esperando você sair da igreja. E sabe o que acontece? Tem muita gente que vem para a igreja todo domingo, mas continua caindo na segunda-feira, continua caindo na terça, continua caindo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Por que isso acontece? Porque a questão não é eu entregar minha vida para Deus no culto. Eu preciso aprender a entregar minha vida para Deus lá fora, na minha casa, no meu dia a dia. É se sujeitar a Deus, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Reconhecendo que se você acordou, glória a Ele. Se você dormiu, glória a Ele. Se você teve coragem de sair da sua cama, glória a Ele. Isso é se sujeitar. Se sujeitar é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Porque se você reconhece Deus em todos os seus caminhos, se você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, dificilmente você vai ser tentado em alguma coisa. Ou dificilmente você vai cair em alguma coisa. Porque se você não é nada, irmão, o diabo não tem munição para você, para te tentar. Sabe por que o diabo nos vence? Porque nós achamos que nós somos alguma coisa. Então ele sempre vai ferir a nós o nosso orgulho. Ele sempre vai ferir a nós aonde nós somos soberbos. Olha um exemplo de Jesus. O diabo tenta nós do mesmo jeito que tentou Jesus no deserto. Ele tenta na nossa necessidade. Ei, você está com fome, Jesus? Come esse pão aqui. Qual que era o propósito de Deus? Que Jesus ficasse no deserto e fosse tentado pelo diabo, sim ou não? O propósito de Deus é que ele ficasse em jejum e oração. Até quando? Até o Espírito Santo falar para ele: ó, tá bom. Então o que acontece? O diabo chega em Jesus e tenta ele na necessidade. Ei, você está com fome, não está? Com certeza ele estava. E ele falou: ó, eu te dou uma escolha. Deixa de obedecer a voz do Espírito Santo e come o pão, mata a sua fome. Só que Jesus não era orgulhoso, Jesus não era soberbo, irmão. Então ele faz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ele falou: Satanás, eu rejeito o que minha carne quer, eu rejeito o que o meu corpo quer, e eu escolho a direção de Deus na minha vida. Eu vou continuar orando e buscando a Ele, até Ele falar para mim parar. Aleluia. E aí de novo o Satanás vai até ele e fala assim: ei, tá vendo aqui? Olha como é alto isso aqui. A palavra de Deus fala que se você se lançar daqui, o Senhor guardará você. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E aí Jesus olha e fala: e não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra também diz. Então eu não me lanço, eu não vou me jogar. Sabe o que ele está dizendo ali? Tratando ele no seu orgulho. A maioria de nós nos orgulhamos de ser alguma coisa. A maioria de nós nos orgulhamos de ser alguma coisa. Ei, presta atenção aqui. Quando alguém chega em você e fala algo que você não é, como que você fica? Quando alguém chega em você e fala: você é um mentiroso, você é uma mentirosa, e você não mentiu, você foi fiel, você não estava mentindo, como que você fica? Você fica tudo bem? Ou você fica nervoso? Quando alguém chega em você e fala: ei, o que você fez está errado, você não sabe fazer nada, só que o que você fez estava certo, e você sabe que estava certo, e a pessoa fala que estava errado, como que você fica? Você fica tudo bem? Não, maravilha, eu estou tudo bem. O que ela falou para mim,
Não, sabe por que não? Porque você se acha, irmão. Sabe por que não? Porque nós achamos que nós somos alguma coisa. E nós queremos sempre a aprovação dos homens. O que o diabo falou para Jesus? A mesma tentação. Ei, Jesus, você não é o filho de Deus? Aonde que ele toca? Ei, Jesus, você não é o filho de Deus? Se você é filho de Deus, se lança daqui, ó. A palavra do Senhor diz que os anjos te guardarão. Os anjos poderiam guardar Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o propósito não era ele. O propósito não era esse. O diabo não estava perguntando para ele se Deus guardava ele. O diabo estava perguntando: prova para mim que você é filho de Deus. Prova para mim que você é filho de Deus, se lança. E Jesus falou o quê? Ei, não tentarás o Senhor vosso Deus. Satanás, não importa o que você pensa de mim. Se você acha que eu sou de Deus ou não, é problema seu. O importante é o que o Deus pensa de mim. Ele não tentou provar para ninguém, mas quantas vezes nós estamos tentando provar para os outros aquilo que somos? Talvez você tenha vivido a sua vida em prol de querer provar para alguém o que você é, até as conquistas que você tem. Eu vou trocar de carro para ter um carro melhor. Por quê? Para mostrar para o outro que eu venci na vida. Eu vou comprar uma casa melhor, eu vou morar numa casa maior. Para quê? Para mostrar para o outro que você venceu. A tentação é a mesma, irmão. Só mudou quem era que estava sendo tentado e a maneira de conduzir, mas a tentação é a mesma. Querido, Deus quer que você prospere. Deus quer que você dê tudo e que você vença muita coisa. Mas sabe quem é aquele que prospera de fato? Aquele que vai morar numa casa grande. E amém, pode até ostentar por estar morando numa casa grande. Glória a Deus. Só que a vida dele não está embasada em mostrar para os outros que ele é alguma coisa. Mas está embasada em falar: Senhor, obrigado. Eu te dou graças porque o Senhor me permitiu estar nisso aqui. E eu quero dar o melhor para a minha família. Mas se a minha família está tendo conforto, glória ao teu nome, Jesus. Porque o Senhor me deu essa condição. E eu não preciso pisar em ninguém, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Aleluia! Qual foi a outra tentação que Jesus sofreu? E é a mesma que o diabo sempre nos tenta. Ei, o diabo sempre vai nos tentar em 3 coisas: concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. São 3. Quem já assistiu aquele filme ou leu o livro Pelegrino? Você vai ver que a tentação é concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. Concupiscências da carne, as vontades da carne. Come, mata a sua fome. Primeira tentação, o diabo sempre tenta do mesmo jeito. Concupiscência dos olhos. Ei, veja. Por quê? Onde que entra a concupiscência dos olhos? Na terceira tentação. Jesus é levado para um alto lugar e o diabo mostra para ele todos os reinos da terra e toda a sua glória e fala para ele assim: ei, se você se dobrar diante de mim, tudo isso eu vou te dar. E Jesus fala: diante do Pai somente se prostrará. Só diante de Deus prostrará. Não vou me prostrar diante de mais ninguém. Aleluia. O que foi isso? Soberba da vida. Concupiscência da carne, a fome. Concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo. Eu quero alcançar. Eu quero isso. Amém, irmão? É errado querer? É errado você querer coisas grandes, sim ou não? No começo eu falei para você: sonhe alto. Aleluia. Quando que está o erro? O porquê você quer. E a que preço você quer? Porque a maioria de nós queremos coisas, mas nós não calculamos o preço dessas coisas. E quando eu falo de preço, de valor, eu estou dizendo o seguinte: a maioria de nós queremos coisas grandes, mas muitas vezes vai custar a nossa família. Muitas vezes vai custar a nossa paz. Muitas vezes vai custar a nossa comunhão com Deus. Irmão, nesses anos que eu sou pastor e nesses anos que eu me converti, eu já perdi as contas de quantas pessoas deixaram de servir a Deus por causa de trabalhos que pagavam bem para elas. Eu já perdi as contas de quantas pessoas perderam o casamento, perderam o relacionamento por causa de querer as coisas dessa terra. E gastar a vida dando dinheiro e correndo atrás do dinheiro ao invés de cuidar da sua casa. Por que isso acontece, irmão? Porque isso é uma soberba. E às vezes nós achamos que o pecado é o irmão que roubou. Às vezes nós achamos que idolatria é o irmão que tem um santo dentro de casa. E na verdade nós somos idólatras. Todos nós aqui somos idólatras. E nós precisamos nos converter. Porque se nós não nos convertermos desse nosso pecado que temos, nós não entraremos no reino dos céus, irmãos. E a coisa mais louca que eu vejo, irmão, na palavra de Deus, uma das coisas que mais me bagunça na palavra de Deus,
É quando a palavra de Deus fala, Jesus fala, muitos chegarão naquele dia e falarão, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fomos obreiros na igreja, em teu nome fomos pastores na igreja, em teu nome tocamos teclado, violão, bateria, adoramos, Senhor, nas igrejas. Muitas pessoas se converteram por causa dos cultos que nós fazemos. Senhor, em teu nome, Pai, nós fomos na rua, evangelizamos, e muita gente foram salvas por aquilo que nós fizemos. E Jesus olhou e falou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não é o que eu faço, cara, não é por você estar na igreja que você está sendo bem visto por Deus, mas é aquilo que você entrega para Ele. Porque você pode estar na igreja, irmão, e você pode até achar que aquilo que você está fazendo, sabe o que é a igreja para muitos? Presta atenção no que eu quero dizer. Sabe o que é a igreja para muitos? Sabe o que é você subir num monte e orar para muitos? Sabe o que é você ler Bíblia, você pregar e você evangelizar na rua para muitos? Uma válvula de escape, para continuar conviver na idolatria interna que todos eles têm. É uma válvula de escape, por quê? Ah não, eu passei 4 ou 5 dias da minha vida só dando atenção para mim. Eu só dei atenção para mim. E tudo que eu tinha que fazer para mim, eu fiz. Eu assisti a Netflix, que é maravilhoso. Eu fiquei vendo série. Eu dei atenção. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Cuidei da minha vida, fui viajar, curti tudo, bebi o que tinha que beber, comi tudo que eu tinha que fazer, aleluia. Mas sabe, nossa, eu vou dar um tempo para Deus. Aí pega um panfleto, vai lá evangelizar na rua e volta. E aquilo acalma o coração e fala, pronto, eu estou fazendo a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus quando você está com um panfleto na mão, irmão. Você faz a obra de Deus quando a vontade da carne fala para você, ei, faz isso, faz aquilo. E Deus fala para você, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora, passa tempo comigo. E você fala assim, Senhor, amém, eu vou abrir mão de qualquer coisa. E eu entro, e você tranca a tua porta, e você vai orar. Isso é fazer a obra de Deus, irmão. É quando você diz não para você mesmo. Isso é fazer a obra de Deus. É quando você diz não para a sua vaidade, para o seu egoísmo, para os seus prazeres, e você diz sim para Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Porque a única coisa que tem valor diante de Deus é isso, mais nada. Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com você. Porque eu posso fazer coisas sem ter. O marido que trai a esposa, muitas vezes, cuida da esposa, sim ou não? Muitas vezes o marido que trai a esposa tem uma amante, mas ele não deixa de ser marido. Ele não deixa de estar em casa, mas vira e mexe, ele dá uma fugidinha para ficar com a amante. Adúlteros e adúlteras, a palavra de Deus está falando. O que Deus está falando? Ei, se você é meu marido, pai, eu sou a tua noiva, eu me dedico para ti, eu só tenho olhos para você, eu não tenho olhos para mais nada. Deus quer que você deixe de ver a sua Netflix? Você acha que é pecado ver Netflix? Você acha que é pecado você curtir com a sua família? É pecado, irmão? É pecado você dar atenção para a tua carne, você jogar um videogame? Cara, é maravilhoso, irmão. Aleluia. É maravilhoso. Mas ei, se Ele te chamar para algo, se Ele está te chamando para algo, por favor, faz o que Ele está te pedindo. Porque muitas vezes nós estamos para romper financeiramente, emocionalmente, em muitas áreas da nossa vida, e nós não rompemos, porque quando nós temos a escolha de dizer sim para Deus ou não para Ele, nós sempre dizemos não. Nós damos mais atenção para o nosso trabalho do que para Jesus. Nós damos mais atenção para a nossa carne do que para Jesus. Ei, aonde estão as guerras que estão dentro de você? Entenda uma coisa, irmão. O maior BO da tua casa é você. O maior problema da tua vida é você mesmo. Porque quando você aceitou Jesus, irmão, Ele renovou o teu espírito. Mas o teu eu interior, a tua carne e os seus desejos continuaram iguais. Não é Deus que vai matar a tua carne, é você que vai matar ela. Não é Deus que vai destruir a sua carne. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele te conectou com Ele. Como que eu destruo a minha carne? Falando sim ou não para Ele. Aleluia! Em nome de Jesus, eu quero orar, irmão. Que você quebre o teu coração. Quebre o teu coração. Oh, Espírito Santo. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração para Ele. Você que está na internet, abre o teu coração. Se renda diante dele, igreja. Se renda diante dele. Se renda diante dele. Espírito Santo, eu te amo. Obrigado por essa
perdoa, Pai, pelas vezes que o Senhor chamou para algo e nós não fizemos. Nos perdoa pelas vezes que o Senhor nos colocou no coração o desejo para jejuar e orar e nós não fizemos. Senhor, nós queremos dar uma resetada na nossa vida hoje. Eu quero sair daqui desse culto hoje, Pai, uma nova pessoa. Chova lá, seca e Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Nós queremos te fazer, Senhor, um propósito aqui hoje. Nós queremos entregar a nossa vida mais uma vez. E pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade de começar de novo. Não importa se nós já temos anos de igreja, não importa se já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja. Eu quero te pedir a oportunidade de começar a partir daquilo que eu fiz de errado, começar de novo. Nas áreas que eu preciso ser curado, eu quero ser curado. Se existem vícios aqui, pessoas que têm lutado, Senhor, contra vícios, e elas têm até lutado, elas até sabem aquilo que tem que pegar no coração delas, mas sempre a mesma coisa, sempre se levantam e caem, sempre se levantam e caem. Senhor, que o Senhor cura o nosso coração nessa noite. Nós queremos deixar a idolatria, Senhor, nós queremos ser sinceros. Irmão, se você realmente reconhece que precisa mais de Deus, fala isso para Ele, fala, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu falo que eu te amo, mas hoje eu notei que eu não te amo tanto assim. Senhor, me perdoa, porque às vezes eu falo que eu quero o Senhor e que eu vou fazer tudo pelo Senhor, mas eu não tenho conseguido fazer o mínimo. Me perdoa, Pai, porque quando eu estou na igreja, buscando a Tua presença, eu fico olhando para o relógio, para quem chega em casa, Pai, fazer o quê, Senhor? Eu quero aproveitar cada minuto, Pai, eu quero aproveitar cada momento. Eu não quero me acostumar, Senhor, em ir para a igreja, Pai, cumprir uma obrigação e depois voltar para casa. Deus, eu quero chegar na minha casa ainda hoje. Eu quero ir ajoelhar no meu sofá. Eu quero ir ajoelhar no meu quarto de oração. Eu quero passar pelo menos mais uma hora com o Senhor ali dentro. Eu não quero me acostumar, Pai, com a minha vida, Senhor. Eu não quero ser um hipócrita, Pai, que te louva numa igreja e depois vai embora. Eu não quero ser um hipócrita, Senhor, que fala que te amo, que fala para todo mundo que eu sou crente, que fala para todo mundo que, Pai, que eu me sirvo, se eu não moro sozinho, se eu só sei orar com pessoas. Oh, meu Deus, o Senhor
Espírito Santo nos cura, constrange o nosso coração. Como o Tiago diz, convertam-se os vossos rios em pranto, lamentai as vossas misérias, sujeitai-vos a Deus. Lamentem as vossas misérias, lamentem as vossas misérias. Senhor, eu não quero mais, eu não aceito mais nada que não é seu, meu. Nós não aceitamos mais nada, nós declaramos a nossa casa serve ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha casa vai servir ao Senhor, porque eu serei um exemplo de homem lá dentro. Eu serei um exemplo de cristão na minha casa, no meu trabalho, no meio dos meus amigos. Eu serei um exemplo de cristão. É muito fácil nós olharmos para os problemas, apontar o dedo e falar: olha, por que está desse jeito? Quando nós não fazemos o que tem que fazer. É muito fácil vir na igreja e se questionar o porquê que as coisas estão desse jeito e nós não fazemos o que tem que fazer. Senhor, eu me comprometo a orar mais por essa igreja. Senhor, eu me comprometo a jejuar mais para que eu tenha poder para pregar sobre essa igreja. Eu me comprometo, Senhor, a estudar mais a Bíblia para ter mais conteúdo para a tua igreja. Senhor, é muito fácil eu apontar o dedo e questionar o porquê que as coisas não saem como eu quero. Mas eu não quero, Pai, mais questionar, eu quero ser a resposta para isso. Eu quero ser a resposta. Deus, envia os recursos na minha vida. Envia os recursos na minha vida, porque eu serei provisão para aqueles que não têm. Show, lá na seca, na Deus, eu oro, eu me comprometo. Em nome de Jesus, eu me sujeito à tua presença. Eu já tenho te buscado, eu já tenho buscado a tua presença, mas eu quero mais. Eu quero ir ainda onde eu não fui, Deus. Eu quero chegar em lugares mais profundos. Leva-me a águas mais profundas essa noite. Nós oramos, ó Pai, pelos trabalhadores da seara. Nós oramos, ó Deus, pelos bateristas. Nós oramos, ó Deus, pelos filhos que vão tocar violão, para aqueles que vão cantar. Nós oramos pelos tecladistas. Nós oramos pelos baixistas. Eu vejo baixista aqui nessa igreja. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que fazem a tua obra. Eu oro para que o Senhor levante obreiros incendiários aqui. Homens que não estão valorizando a sua própria vida, que não têm medo de perder a sua reputação. Eu não estou nem aí para a minha reputação, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o meu culto racional. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou pedindo algo que eu não sei. Eu não estou pedindo algo que eu não entendi. Eu entendi o que foi pregado aqui hoje. Eu entendi que se eu viver a vida dessa mesma forma, Senhor, amando às vezes a minha própria carne, Deus, eu não vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu entendi isso. E é por isso que eu quero entregar minha vida como um sacrifício racional diante da tua presença. Eu me sujeitarei diante do Senhor. E eu oro para que cada um aqui compreenda e se proste diante da tua presença. Mais uma vez eu quero te pedir, eu não quero sair daqui hoje feliz, eu quero sair daqui hoje indignado comigo mesmo. Eu quero chegar na minha casa e transformar o meu quarto em um lugar de oração. Eu quero chegar na minha casa e transformar um canto da minha casa em um lugar de fogo, aonde a tua unção venha visitar. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, entrego a vida do teu povo em tuas mãos. Cada um que não está aqui hoje, cada um que não veio hoje, eu entrego nas tuas mãos e pega eles, Deus. Pega eles como o Senhor tem pegado e me sacudido. Pega eles também. Não quero ser só eu, Pai, louco. Eu quero que os loucos do meu lado sejam loucos também. Pega cada um deles em nome de Jesus. Convence o nosso coração a te adorar. Servir ao Senhor não é conto de fadas. Nós não vivemos no mundo da fantasia, Deus. O Senhor morreu pelo pecado. O Senhor viveu, Pai, para nós vivermos. Eu não quero viver no mundo da Alice, Deus. Eu sou aqui, Pai, real. Eu sou um homem de carne e osso. Eu sou um homem que precisa da tua presença. Eu sou um homem que precisa da tua presença na minha casa. É isso que eu preciso, Senhor, te conhecer cada vez mais. Ouve o céu sobre nós e nos conduz a entrar em ambientes de glória na tua presença. Poxa, eu já coloquei as
esqueça dessa mensagem. Não se esqueça disso. Que Deus guarde vocês, que Deus proteja vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas pela eternidade, para sempre.